São os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo que se encontra em Salmo 103, que diz assim, o 2. Bendizei o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de mim, de seus benefícios. Algumas pessoas já sabem, a gente resolveu se aventurar em Portugal. E no período que eu saí daqui, assim que eu comprei na minha passagem, na verdade, 15 dias depois a imigração mudou. Portugal a gente dorme com uma lei e acorda com outra. E 15 dias depois da compra da minha passagem, simplesmente a lei mudou. Então, quem entrava como turista e conseguia se documentar, no período que eu fui já não podia mais. E quando eu recebi essa notícia, eu me desesperei, porque chegar num país que já não é seu e sabendo que você não poderia se documentar não era algo fácil. Mas ainda trabalhando enquanto eu estava, né, me ajeitando as coisas para ir, eu, com o coração bem aflito, eu orava a Deus. Eu falei assim, mas Senhor, o Senhor sabia que eu ia comprar uma passagem, 15 dias depois essa lei alterou assim, e agora, o que será de mim? E Deus falou em meu coração, eu estava trabalhando, Deus falou em meu coração, fique tranquila que eu estou contigo. Eu confiei, mas eu sou aquela pessoa que às vezes eu me acho como Tomé. Eu preciso ver acontecer as coisas para de fato entender que foi Deus. E passando-se mais ou menos um mês, a gente participou da festividade, a última festividade na igreja sede, e a gente embarcou no dia seguinte. Chegamos em Portugal, lógico, é tudo muito diferente, né? E a nossa maior preocupação era se documentar. Tinha amigos nossos que estavam cientes de algumas situações, e antes mesmo de sair daqui, outras pessoas falavam assim, nossa, você vai chegar lá, você nem vai conseguir tirar o documento, que lá no caso é o NIF e o NIS, que seria o RG e CPF aqui. Aí eu falava assim, bom, eu vou confiar que Deus há de fazer algo surpreendente. A gente chegou lá no dia 30, no dia 31 a gente resolveu começar a mexer com a documentação. E no dia 1º a gente já estava com esses 2 documentos que as pessoas falavam que a gente não ia conseguir. Aí eu já vi uma vitória, mas a gente precisava de outros processos, né? O real no euro se torna nada. E a gente foi com uma quantidade de dinheiro, mas assim, a gente não queria de fato mexer nesse dinheiro, porque a gente não sabia o que podia acontecer. E para a honra e glória do Senhor, uma semana depois que a gente estava lá, o Jonatas começou a trabalhar. Então, de imediato, a gente não precisou mexer no dinheiro que a gente tinha levado. E eu continuava orando e pedindo a Deus, porque a nossa dificuldade maior seria se documentar lá. E a gente ouvia, né, de todos os lados que a polícia estava procurando os imigrantes irregulares para mandar de volta. E passando mais ou menos, acho que uns 15 dias, eu consegui um trabalho, assim, não era nada definitivo, mas eu falei assim, é melhor gastar o dinheiro na moeda do local do que trazer. Então eu fui, mas eu falava assim, Senhor, eu preciso de um emprego que me dê um contrato, que seria como se fosse uma carteira assinada aqui. E orando, e aí o emprego do Jonatas, o patrão dele, por conta dessa onda de imigração e a polícia estando em cima, o patrão dele começou a pressionar ele que ele tinha que voltar para o Brasil para se documentar aqui para voltar para lá. E aí eu falava para ele, não, se você voltar, eu tenho que voltar e a gente não vem mais para Portugal, porque como que a gente vai levantar tanto dinheiro para voltar? É melhor a gente ficar aqui e Deus, de alguma forma, vai abrir a porta. E passando mais ou menos uns 3 meses, eu consegui um emprego numa fábrica. Na verdade, não foi de imediato assim entrar na fábrica. Eu consegui uma oportunidade para trabalhar 3 dias. E eu falei assim, bom, eu vou agarrar. Vai que alguém lá goste de mim, né? A minha cara já não é muito favorável. Mas em Portugal, glória a Deus, a gente lidar com pessoas bem nesse nível mesmo. Pessoas ignorantes, cara fechada, desse jeito. Então, para mim, foi super fácil essa adaptação. E aí eu fui, comecei nesse serviço, era 3 dias apenas. E quando já estava no último dia desses dias que eu estava fazendo esse extra lá, era um café, o dono do café perguntou para mim se eu queria trabalhar na fábrica. Eu de imediato falei assim, lógico, quero. Eu nunca trabalhei em fábrica, irmãos.
E eu falei assim, não, quero. Ele, então tá bom, na segunda-feira você vem e você vai trabalhar num dos melhores setores. Meu, o pior setor da fábrica foi onde eu entrei. Eu não digo assim, o pior por trabalho, porque se levar em consideração o setor que eu estou agora, lá ele seria um setor mais tranquilo. Mas cá entre nós, irmãos, eu sei que eu sou brasileira, mas os brasileiros imigrantes são difíceis de lidar. Eles acham que assim, eles passaram por dificuldades, a gente tem que passar as mesmas dificuldades, então eles não facilitam. E era um setor onde só tinha brasileiros. Então eu já tive dificuldade, meu primeiro dia foi tranquilo, mas no segundo eu tive uma vontade imensa de sair correndo daquele lugar. E aí, graças a Deus, eu conversei com algumas pessoas que me tiraram desse setor e eu estou num outro setor. E aí tinha aquela dificuldade da documentação. E aí começou a surgir boatos de que abrir um processo de imigração para quem já estava lá. A gente não estava, porque quando fechou, a gente estava no Brasil. E aí eu falei assim, bom, eu vou agarrar essa oportunidade. De fato, abriu essa oportunidade e a gente imediatamente mandou todas as documentações e falamos assim, agora seja feita a vontade de Deus. E a gente recebeu a confirmação dos documentos enviados e passando mais ou menos, acho que uns 2 meses, a gente recebeu o documento para pagamento. Várias pessoas que já estavam antes da gente falou assim, isso daí é uma furada, é melhor vocês não pagarem, vocês vão perder esse dinheiro. Aí eu falava para o Jonas, é melhor a gente perder tentando do que não tentar, porque a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Pagamos. E aproximadamente uns 20 dias depois a gente recebeu a confirmação desse pagamento e fomos para a entrevista em abril do ano passado. E o Jonas teve a entrevista um dia antes de mim. Então ele entrou primeiro e eu fiquei de guarda. Eu lembro nitidamente como minha mãe ora, porque quando a gente coloca Deus na frente, tudo acontece. E o Jonatas entrou e eu falava com a minha mãe, mãe, ora aí que eu estou orando aqui. E eu nunca orei, assim, já orei, mas eu nunca orei com tanta fé pedindo a Deus uma coisa como nesse dia. Eu falava assim, Senhor, eu estou numa terra onde não é minha, mas eu confio que o Senhor me colocou aqui e eu não sei qual que é o propósito, mas eu sei que é a sua vontade da gente estar aqui. E aí o Jonatas saiu e no dia seguinte era a minha entrevista. Aí o Jonatas conseguiu a folga para a gente estar junto lá, e aí foi a vez dele de interceder, pediu intercessão pela minha mãe, através da minha sogra. E quando eu saí de lá, era um dia, se não me engano, acho que era dia 24 de abril. E mais ou menos 30 dias seria o meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 31 de maio. E eu saí e falei assim, falei rindo ainda, Deus seria tão bom se ele me desse esse documento no meu aniversário. Mas eu falei e joguei aquela palavra ao vento, tipo, tanta gente que está há anos lá, não conseguiu documentação, tem gente que fica mais de 5 meses, um ano, e o documento não chega, e as pessoas às vezes precisam recorrer para advogados. E e aí começa, depois da entrevista começa aquele processo, você abrir a caixinha de correio todos os dias para ver se esse documento chega, porque você não consegue acompanhar. E todo dia eu chegava do trabalho, abria a caixinha dos correios e subia, triste, porque não estava lá o documento. No dia 30 de maio, eu simplesmente passei batido da caixinha dos correios. Falei assim, tantos outros dias passou, não vai ser hoje que vai chegar. Mas eu esqueci do que eu tinha falado. E o Jonatas veio na sequência, e ele abriu a caixinha dos correios, e aí estava um papelzinho do documento, né, um comunicado que a gente precisava ir nos correios para fazer a retirada. Quando eu vi o meu nome, eu saltei de alegria, né? Aí eu liguei imediatamente para a Lívia, porque eu nunca tinha recebido essa carta. E aí a Lívia falou assim, verifique se está escrito AIMA, que é a sigla que manda essas documentações. Aí eu falei assim, não, não está, é outra sigla. Aí ela pegou e falou assim, então não deve ser o seu documento. Aí eu gelei, porque a gente estava naquele período que, de fato, muitas pessoas estavam recebendo a carta mandando se regressar para o seu país. E, e aí não sabia o que era, né? Porque a sigla era totalmente diferente. E o Jonatas, em todo momento, falava assim: fica tranquila, é o seu cartão. E no dia 30, por incrível que pareça, era uma sexta-feira. Então eu tive que ficar esperando até segunda-feira para saber se de fato era ou não era. Trabalhei na segunda-feira super angustiada. E aí, às 3 horas da tarde, estava eu lá nos Correios. Irmãos, para a honra e glória do Senhor,
quando eu peguei aquela correspondência, era, de fato, o documento de legalização no país. Eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu pulava, se eu saltava. E eu vi ali que, de fato, quando a gente coloca Deus na frente, tudo acontece. As pessoas podem dizer que você não é capaz. As pessoas podem dizer que não é o tempo. Mas o único que determina, de fato, se é ou não é, é Deus. E Deus determinou a nossa estada naquele lugar. O meu cartão, de fato, chegou no meu aniversário, na verdade, de véspera. Se eu tivesse em casa, eu teria recebido. Né? E Deus, de fato, assinou naquele dia, quando eu saí de lá e falei. Inclusive, tem uma amiga nossa lá em Portugal, que toda vez que eu falava sobre documentação, ela falava assim: Marine, chegava a ser irritante te ouvir. Você falava que você tinha tudo, porque eu tinha o NIF, o NIS, o contrato de trabalho, estava tudo certinho. Mas eu não tinha o principal para aquele momento, aquela situação que era a legalização das pessoas que estavam antes do fechamento. Mas Deus ouviu o meu clamor, ouviu e sabia do desejo do nosso coração, e Ele assinou aquela carta. Eu posso dizer que convicção. Não foi o homem, foi Deus que estava lá naquele momento e confirmou a vitória na minha casa. Então, eu não sei qual que é a sua causa, eu não sei qual é a situação que você está colocando nas mãos do Senhor. Mas saiba que quando você determina, o Senhor assina a tua vitória. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.